Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade em Cristo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre uma passagem bíblica que está no livro de Êxodo, muito interessante, está em Êxodo 14, e essa passagem é muito interessante. Existem algumas situações que pessoas têm levantado que são situações inverídicas, não comprovadas. Se você pesquisar pela internet, aí você vai encontrar que arqueólogos encontraram restos dos carros dos egípcios dentro do Mar Vermelho, mas nada disso tem constatação ainda pela arqueologia ou por qualquer outro método aí utilizado. Isso não significa que o fato da travessia do Mar Vermelho não aconteceu, tá? Muito pelo contrário, aí nós temos muitas evidências. Aí tem uma imagem que você acha na internet, essa imagem aí parece, tá vendo, uma roda de um carro, né, daquele período antigo. Essa imagem circula pela internet. Nós temos também esta imagem que circula pela internet, seria um achado dentro do mar, que seria uma espada da época, né? Porque a Bíblia vem falando que os guerreiros de Faraó e o próprio Faraó também veio atrás do povo ali. Então tem esse daí. Tem essa outra imagem também. Seria até bem difícil, né, irmãos? Devido à quantidade de tempo que se passou. Você encontrar algo tão intacto, né? Igual tá na fotografia aí. Aí de novo aquela mesma foto. É isso aí. Então nós temos essas fotografias aí que estão nessa falsa notícia aí. Me parece que essa notícia corre desde 2014. Eu confesso para os irmãos que até eu mesmo, antes de pesquisar mais a fundo, cheguei a acreditar que seria verdade. Seria muito bom, né? Eu creio até que teria sim, que tem sim algum vestígio dentro do Mar Vermelho. O problema é que o Mar Vermelho ele possui aproximadamente 1.900 quilômetros de extensão, segundo dados aí da internet, e 300 quilômetros de largura. Então, você imagina você vasculhar um mar desse tamanho, né, para você poder achar um negócio desse aí. É difícil demais, é muito difícil. Quando afunda um navio no mar aí é uma dificuldade para encontrar. Quando cai algum avião em alto mar é dificuldade para encontrar, leva tempo. Então é algo realmente bem difícil, requer um investimento muito alto, né? E por enquanto nós não podemos afirmar nada nesse sentido aí, tá? Aí eu gostaria agora de ler com você as Sagradas Escrituras, que vai ficar mais interessante para nós aqui. Vou diminuir aqui o meu tamanho aqui. Êxodo 14, aí eu vou lá no verso 14, verso 15. A fuga pelo Mar Vermelho. Estou utilizando uma Bíblia online aqui. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio de Faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio de Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Vou fazer um pequeno comentário aqui do 15 ao 18. Veja que Deus endurece o coração de Faraó. É Deus que endurece o coração de Faraó e de seus oficiais para irem atrás do povo
de Deus. Então é algo assim, é impressionante. E qual que é o intuito disso? Vou até marcar em amarelinha aí, ó. Quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Olha, isso já está acontecendo depois que as 10 pragas já ocorreram. Aí Deus manda o povo sair, né? O povo consegue sair, Faraó autoriza. Depois Deus endurece o coração de Faraó para Faraó ir atrás do povo novamente, para que ele chegasse ao mar, fossem desbaratados, que foi o que aconteceu com eles. O Senhor travou o carro deles, embaçou eles totalmente. O povo de Deus passou em meio ao mar, em seco, em terra seca, passou ali, e o povo, e o faraó e seus oficiais, seus guerreiros ali, entraram pelo meio do mar, e o mar se fechou sobre eles e matou a todos. Vamos ler aí, ó. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. O que acontece aqui? Nesses versículos aqui, nós temos o seguinte: quando o povo entra no deserto, já começa ali uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Por quê? Hoje nós temos esse conhecimento e eles lá viveram na pele, né? No deserto são temperaturas muito baixas durante o período da noite e durante o período diurno o sol escaldante que queima tudo, né? Um sol muito forte. Então Deus, durante o dia, era uma coluna, era uma nuvem, e durante a noite, no período frio, uma coluna de fogo que aquecia o povo e iluminava eles. Então essa coluna também de fogo e de nuvem ficou ali, mudou de lugar para poder atrapalhar a visão. Porque quando o faraó vai atrás do povo hebreu que tinha saído, o que acontece? O povo hebreu ele estava de frente ao Mar Vermelho, né? Estava ali acampado. E o faraó avistou o povo hebreu e o povo hebreu avistou os guerreiros de faraó. E o que aconteceu? O povo ficou com medo, né? O povo ficou com medo, porque lá vem os egípcios aí, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, era melhor nós termos morrido lá, é melhor a gente ter continuado lá no Egito como escravo, mas aí, né, tudo para o propósito e a honra e glória do Senhor é que foi feito isso daí, né? Então no versículo 20 aí, ó, ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel, a nuvem, né? A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés, olha que aí vem um milagre, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Algo maravilhoso, algo assim esplendoroso, né, queridos? Vamos dar daqui a pouco a gente volta no texto, que vamos dar uma olhadinha no Mar Vermelho aqui. Olha que coisa linda que é. Aqui nós estamos aqui no Google Earth. Esses dias nós tivemos aí uma aula sobre o Egito, mas hoje nós vamos falar sobre o Egito. Vamos falar aqui sobre o Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. Olha o tamanho, irmãos. Pelo mapa aqui parece que é pequenininho, né? Mas quando você chega de perto é aquela distância que eu te falei, 300 quilômetros de largura e 1.900 quilômetros de extensão. Então é bem grande, o mar é grandiosíssimo, tá? Ele atravessa o continente todo ali, ó, praticamente ali da Arábia Saudita ali, aquele pedaço de terra da Arábia Saudita ali, até lá no Mar Mediterrâneo, ó, do Mar Mediterrâneo aqui em cima, até o outro Golfo aqui de Aden, pegando o Mar Arábico aqui. Então é muito grande. Aqui no mapa parece pequeno. E a gente não sabe ao certo onde foi essa travessia, tá? Não tem, pode ter sido nessa parte mais estreita,
mas a gente não tem certeza, não temos como. Alguns falam que foi aqui nesse Golfo de Suez, que também aqui parece que é estreito, mas é muito largo, é algo muito gigante. Então aqui a gente tem o Mar Vermelho aqui do qual a gente está falando, né? Então o livro de Êxodo está falando desse mar aí que é o Mar Vermelho. Então vamos voltar lá ao texto. Então o vento soprou a noite toda, transformou o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Olha que coisa maravilhosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Ó, nesse momento aqui, o povo já estava ali passando já estava terminando de passar e os egípcios entraram também para dentro do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército egípcio e causou grande confusão entre eles. Olha aqui, que eu acabei de falar há pouco tempo. Ó. Pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou a roda dos carros dos egípcios, dificultando a sua condução. Aí eles falam, né? Os egípcios falam: fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então eles observaram que Deus estava com o povo ali. Aí, né? Por que sempre fica essa dúvida, né? Por que esse povo foi atrás do povo de Deus, mesmo tendo passado por todas as pragas ali no Egito? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar nele a sua glória. Isso fica bem nítido aí no texto aí, em Êxodo capítulo 14. Então, verso 26 aí, ó. Aí Deus já manda dar outra ordem para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Aí essa foi a ordem que Deus deu a Moisés. Moisés prontamente, né? Ele cumpriu a ordem. Né? Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. Não teve jeito. Eles tentaram correr aí, mas as águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel. Marca de amarelinho aqui, ó. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Algo tenebroso aí, né? Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Outra passagem interessante porque, mesmo diante das 10 pragas que aconteceu aos olhos deles, eles ainda não confiavam no Senhor. Né? Algo assim, difícil compreender, de difícil compreensão. Na minha visão, a gente só vai passar a confiar no Senhor, de fato, quando o próprio Senhor ele se manifesta dentro da gente. Através do Espírito Santo, Deus ele se revela a nós, através da sua palavra também. E é algo, sim, sobrenatural, né? Como que pode A gente praticamente não tem essa experiência de ver algo tão fascinante. Mas o povo ali tinha visto e ainda não tinha confiança. Então você vê que o povo de Israel, quando viu, né, o que tinha feito com os egípcios, encheu-se de temor e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Depois nós vamos ver que o povo começou a fazer tudo errado de novo.
A Bíblia Sagrada, querido, por que que ela é verdadeira? É interessante a gente ter isso em mente, porque o que que acontece? A gente É bom que a gente tenha esse pensamento, essa noção de que a Bíblia Sagrada ela é a verdade, é a palavra de Deus e a gente pode confiar nela, porque ela mostra o erro dos seus profetas, ela mostra os escritos, né, são tão antigos, feitos em tempos diferentes, por pessoas diferentes que não se conheciam, e são escritos que se fecham como um quebra-cabeça. A gente não consegue compreender todas as coisas, mas o necessário Deus já revelou para nós, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual a gente pode falar hoje diretamente com Deus, é o nosso mediador, é o nosso Salvador. A morte de Cristo na cruz do Calvário ela foi suficiente, né? Então de nós não precisamos de outro meio pelo qual devamos ser salvos, apenas Jesus Cristo. Quando a gente fala aí do livro de Êxodo, né, que é a saída do povo do Egito para a Terra Prometida, a gente tem que lembrar da questão histórica também. Nós temos aí o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo. Não vamos entrar em mérito de questão religiosa, mas eu gosto muito da parte arqueológica e do conhecimento que ele vem a trazer para a gente, né? Então, em um estudo, né, arqueológico, ele tem pensamento aí de que esse faraó que viveu aí no período de Moisés seria o faraó Tutmosés II. E na tumba desse faraó tem escrito assim que ele morreu na grande inundação. E já foi feito um estudo que o cadáver que está na tumba dele não é dele. Seria de um jovem de aproximadamente aí 20 anos de idade. É algo interessante. Por quê? Porque a Bíblia, lá em Êxodo, você vai ler, relata que Faraó foi junto com o exército. Faraó caminhou junto com o exército em direção à perseguição ali aos egípcios. Então, provavelmente, Faraó, esse Tutmosés II, ele também morreu ali naquela inundação. Então, na tumba dele, os egípcios têm esse costume, né? Na tumba dele tem escrito que morreu na grande inundação. Tem também o papiro de Ipuwer, Ipuwer, que cita, né, nesse papiro que o rio Nilo se transformou em sangue, citando aí também a praga do Egito que aconteceu ali quando o rio se tornou em sangue e cheirou mal. Então, nós temos essas evidências, né, históricas que também vêm a reforçar aí a veracidade das Sagradas Escrituras. E uma coisa que é interessante que ele falou, e é verdade mesmo, a gente tem esse conhecimento também, mas ele reforçou e é verdade. Se você for em um ambiente hostil, vamos colocar aqui como exemplo um ambiente de prisão, um ambiente prisional, e você levar qualquer livro para lá, você vai causar um impacto, talvez, naquela pessoa que está recebendo ali, né, naquele custodiado, naquelas pessoas que receberam aquele livro. Mas, quando você leva para aqueles presos, né, para aquelas pessoas que estão ali custodiadas pelo Estado, uma Bíblia Sagrada, isso é comprovado, irmãos, é fato comprovado, causa um impacto extremamente positivo na vida daquelas pessoas. Pessoas têm uma mudança de vida quando passam a ter o contato com as Sagradas Escrituras. E eu peço a Deus, já estou terminando aqui o nosso vídeo, peço a Deus que você também tenha esse contato com Deus. Eu vou deixar no link aí da descrição um grupo de WhatsApp que a gente tem. Esse grupo ele é fechado, apenas administradores podem mandar mensagem nele.
nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia nele. É completamente gratuito, tá? Não estamos cobrando nada. Eu faço a leitura todos os dias. Não pego de lugar nenhum a leitura pronta já em áudio, não. Eu pego só os textos da Bíblia, faço a leitura, envio o texto e envio o áudio. E lá também, no grupo do WhatsApp, eu envio esses vídeos aulas e eu peço a você que você clique no link e entre aí. Eu vou estar criando um grupo novo, porque o grupo que a gente já tem, ele já está no 45º dia de leitura anual. Amanhã faz 45 dias que nós estamos na leitura. Mas eu tenho todo o material guardado. O material está guardado comigo, porque eu estou lendo dia após dia também, eu estou lendo junto com vocês. E o que eu vou fazer? Eu vou passar a fazer um outro grupo e vou encaminhar para vocês também terem a oportunidade de ler a Bíblia toda em um ano. Quem começar agora não vai ler em 2023, mas quando começar nos próximos 45 dias do ano de 2024, você vai estar também terminando aí de fazer a leitura. Para ler a Bíblia, basta começar. Mas é difícil, sozinho é difícil. Se você fizer parte do nosso grupo, tem certeza que você vai conseguir. Porque os áudios são de cerca de 10 a 15 minutos. Se você colocar a velocidade 1,5 aí, você vai ler rapidinho. Dá para você acompanhar a leitura e ouvindo o áudio. É bacana demais. Meu WhatsApp fica aberto para que você, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo em inbox aí que eu respondo. E eu peço a Deus que te abençoe e que você também possa ter esse encontro com a palavra de Deus e brotar em você, através do Espírito Santo, esse desejo de conhecer mais a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Verdade em Cristo. Siga também a nossa página do Facebook, Verdade em Cristo, também vou deixar na descrição do vídeo aí. Fiquem com Deus.